esse saiu na data. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora para as minhas viagens e quase embarques através das histórias no mês de novembro de 2025? Sim, o vídeo de atualização de leitura de novembro está saindo no começo do mês seguinte! Yeah! Finalmente. E se você gosta de vídeos onde eu atualizo vocês sobre tudo que eu li, abandonei ou deixei de lado por um tempo para depois voltar, não esquece de considerar se inscrever aqui no canal agora mesmo. E não esquece de clicar no sininho de notificações para você garantir que sempre vai receber aviso dos vídeos novos. Agora sim, vamos nessa! No início de novembro, eu li Outubro 30, que é um conto da autora Juliana Reis. Nessa história eu conheci Melissa, que só queria um dia de sol para se bronzear, além de também dar um mergulhinho no mar. E por isso mesmo que ela vai à praia, e lá ela vai encontrar Nádia, a aniversariante do dia. E além disso, dona de um sorriso que é difícil de esquecer. E ao se conhecerem, elas vão sentir aquelas lindas faíscas que sempre acontecem ao redor de nós sáficas. Fazia um tempo que eu não lia nada da autora Juliana Reis, então foi muito legal ter lido essa história. É uma história muito fofinha, ela é curtinha, né? Ela é um conto, bem adorávelzinho assim, elas são... As personagens aqui têm uma química maravilhosa. É um conto adorável, fofo e leve, e deixou assim com um gostinho de quero mais quando acabou. 5 estrelas pra essa história. Em seguida, essa história eu comecei a ler Fight, Quando o Amor Acontece, da autora Moni Ribeiro. Nessa história eu conheci a Aurora, que vive pra luta, e está determinada a conquistar o seu espaço nas artes marciais. E também conheci Catarina, que diferente de Aurora, vive o agora. Totalmente festeira, totalmente boêmia, mas por trás daqueles sorrisos todos que ela tem, ela esconde inquietações. Numa noite de balada, os caminhos delas se cruzam e uma atração imediata acontece. Mas o que acontece depois disso, eu não sei porque eu infelizmente abandonei essa história. Ela não funcionou pra mim, por mais que eu estivesse gostando da escrita da autora. Porque vocês sabem, né? Quando a escrita não me pega, aí não tem o que fazer, eu tenho que largar mesmo. Então eu tava gostando da escrita, mas eu não tava gostando muito como a história tava fluindo, assim. Na verdade, ela não estava fluindo muito pra mim. Porque, como eu sempre lembro a vocês, coisas que me fazem ler uma história é curiosidade e conexão com o personagem. E eu não tava tendo nenhuma das duas coisas. A curiosidade, ela vinha um pouco mais partindo do... Eu quero saber mais desse livro, mas a forma que o enredo se desenvolvia não me estimulou a essa curiosidade. Além de que eu senti que em algumas passagens, algumas coisas eram muito longas para aquela ação que estava sendo feita, sabe? Ainda insisti um pouquinho, eu li em torno de 100 páginas, esse livro tem 500 e poucas páginas, eu li 100 páginas dele, mas realmente não fluiu e aí eu deixei ele de lado. No caso, abandonei mesmo. É porque eu tenho que deixar de lado que eu deixo de lado para retomar depois, né? Nesse caso, não, eu realmente abandonei. Em seguida, essa história eu li Duelo de Damas, da autora Marina Basso. Essa é a primeira história de Marina que eu vejo que não é um calhamaço. Inclusive, até me assustei quando eu vi. Ela tem 190 páginas. Só que eu demorei um pouquinho mais de ler essa história, mesmo ela não sendo um calhamaço. Calhamaço. Eu sempre me atrapalho falar essa palavra. Calhamaço. Eu demorei um pouquinho de ler essa história, mesmo ela não sendo um calhamaço, porque foi num período que eu peguei pra ler que eu tava prestes a viajar, né? Eu viajei, eu passava o final de semana em Salinas, porque teve o Festival de Salinas. Tem vlog aqui no canal também, link aqui na descrição e vinculado no final desse vídeo. Porque eu ia viajar, vocês sabem, né? Criador de conteúdo quando vai viajar tem que adiantar conteúdos pra ficar pronto no tempo que não vai viajar, do tempo que vai estar fora, né? Além de que também o tempo que se recupera. Então eu tava adiantando a criação, adiantando coisa. Inclusive foi nesse final de semana que saiu o vídeo sobre Evelyn Hugo, aquele vídeo enorme sobre Evelyn Hugo. Se você não viu ainda, link aqui na descrição também vinculado no final do vídeo. E aí eu não consegui ler tanto nesse período, além de que na viagem também eu li quase nada. Na verdade eu não li na viagem, eu li acho que 3 linhas. Porque eu tava, né, fazendo outras coisas, tava cansada, saindo, não sei o que, enfim. Então eu acabei não lendo tanto por causa disso, mas li nesse período, assim, entre esses percalços. E nessa história eu conheci Adeline e Teresa, que são duas enxadristas que se conhecem na infância, quando elas vão disputar um campeonato de xadrez. E quando elas se conhecem, elas descobrem que têm muitas coisas em comum. Coisa que parece se perder quando elas se reencontram 7 anos depois em outro campeonato de xadrez.
Elas quase não se reconhecem quando se reencontram. E na terceira vez que se reencontram, agora realmente adultas formadas, elas não apenas estão prestes a se enfrentar novamente no xadrez, mas também a confrontar segredos e sentimentos que se mantiveram escondidos durante todos esses anos. E nossa, gente, essa história foi tão boa de ler. Ela se passa através das décadas, né? Como vocês viram, elas se encontram crianças nos anos 70, aí elas se reencontram nos anos 80 e de novo nos anos 90. E eu fui vendo isso pelo ponto de vista das duas e de forma não linear. Então, não é que a gente vai ver primeiro elas na infância, depois um pouquinho mais velhas, né? Que a infância, na verdade, elas têm ali por volta dos seus 13 anos. Então a gente vê nessa idade, vê 7 anos depois e depois vê elas mais adultas. Da última vez que elas se reencontram, elas têm quase 30 anos. E de uma para outra, né, Adeline e Teresa têm 1 ano de diferença de idade. E a cada período que vai passando, a gente vai presenciando um momento diferente da vida das personagens. Vendo o que elas estão passando, vendo o porquê elas estão como estão, afinal elas mudam, né, nesse período, para além de uma aparência física, tem algumas coisas do interior delas que vai mudando e a gente vai entendendo por que isso acontece, entendendo que na verdade é uma máscara e o que é realmente verdade. Inclusive, quem gosta de histórias com personagens cagadinhas da cabeça vai amar essa aqui, porque as duas são. São personagens cheias de nuances em que, enquanto eu fui lendo, eu fui sentindo os sentimentos delas de forma intensa. Uma história bem completinha e bem amarradinha que eu simplesmente amei demais, dei 5 estrelas e favoritei. E se você quer conhecer mais da autora Marina Basso, não deixe de conferir ao vídeo que tem aqui no canal com ela, onde eu bati um papo com ela durante o Setembro Bissexual de 2025. Link para você ver esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição e também vinculado no final do vídeo. Inclusive, falar desse livro me faz lembrar de dizer a vocês uma coisa que eu sempre repito nas minhas lives, que é: abandone o livro, mas não abandone quem o escreveu. E eu digo isso, gente, porque eu peguei para ler o grande sucesso de Marina Basso entre as sáficas, que é Colegas de Quarto, que é uma história que se passa no internato entre a filha da diretora e a novata. Só que essa história não funcionou para mim. Eu até pensei que talvez pudesse ser porque as personagens são adolescentes, mas nesse livro de agora também tem, né? Só que essa história realmente não funcionou pra mim, mas eu deixei ela de lado pra tentar em um outro momento. Eu não descartei ela 100%. Mas eu deixei ela meio que na geladeira, sabe? Agora imagine só se eu tivesse pensado isso de vou abandonar a autoria porque esse livro dela não funcionou pra mim. Eu não ia conhecer essa história agora, que é Duelo de Damas, e me apaixonar por ela ao ponto que ela ficou entre as minhas favoritas do ano. Então, lembre-se sempre, abandone o livro, mas não abandone quem o escreveu. E minha última leitura de novembro foi Meridiana, da autora Eliana Alves Cruz. Esse livro foi lançado em outubro de 2025 pela Companhia das Letras e aqui eu conheci a família de Meridiana, que morava na favela do Matadouro, mas ao melhorar de vida se muda para um condomínio numa zona mais abastada da cidade, porque essa família sonha a cada vez mais ir melhorando de vida. Essa é uma narrativa extremamente intrigante, porque a gente vai vendo ela se construir a partir de vários pontos de vista. Sim, são vários pontos de vista da família e montando toda a história através das décadas. Também de forma não linear, tal qual o Duelo de Damas. E como eu pude acompanhar cada ponto de vista, eu fui vendo, né, o que cada pessoa sentia e como visualizava tudo o que ia acontecendo. Como era crescer nessa família segundo a perspectiva de cada uma das pessoas aqui. Foi interessante ler essa história também, porque é aquilo de visualizar como o mundo continua nos enxergando, mesmo que a gente mude de status. É um livro lindo, potente e ainda assim muito acolhedor. Uma narrativa fluida que em menos de 200 páginas dá para sentir muito. 5 estrelas para essa história e tem vídeo sobre ela aqui no canal também. Link aqui na descrição e também vinculado no final do vídeo. E essas foram as histórias que eu li em novembro de 2025. E aí, você já leu alguma delas? Se já leu, me conta nos comentários o que achou. E se ainda não leu e tem vontade de ler, eu vou deixar os links para todas elas disponíveis aqui na descrição também. E como sempre gosto de lhes avisar ao final desses vídeos,
Se forem ler, sempre verifiquem classificações indicativas e possíveis gatilhos das histórias. Meridiana, eu já posso adiantar para vocês que, por mais que tenha racismo, não é nada de forma dilacerante, senão eu nem tinha lido. E Duelo de Damas tem alguns temas sensíveis também, mas tá tudo descrito lá no A Mais da Amazon, tá bom? Boas leituras para vocês e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!